Olá, sou Thaís Aparecida Silvério e estou aqui para apresentar para vocês o trabalho Sala de Aula Invertida e Gamificação como proposta de um ensino ativo na formação inicial. Este trabalho está sendo apresentado no segundo Convib for Pro, Congresso Virtual Ibero-Americano sobre Formação de Professores. Os autores deste trabalho são as alunas e mestrandas do programa Stricto Sensu de Ensino de Ciências e Saúde da Universidade Anhanguera de São Paulo, Thaís Aparecida Silvério e Keila Souza Boldrin, sob orientação da professora doutora Nielce Meneghelo Lobo da Costa. A área temática escolhida para a apresentação da proposta foi a área temática 1, Práticas Diferenciadas na Formação de Professores. Atualmente, com as revoluções e inovações tecnológicas, se faz necessário, na formação de futuros educadores, a utilização de práticas educativas referenciadas a competências técnico-didática e científica, relacionando-as com as novas tecnologias e com as práticas pedagógicas, contribuindo de forma significativa o processo de aprendizagem dos alunos dos novos tempos. Diante disso, nós estamos colocando a sala de aula invertida e a gamificação como proposta de contribuição para o processo de ensino e aprendizagem ativo na formação inicial de futuros professores. Observamos que é importante, diante do cenário da educação, a libertação de modelos de ensino considerados tradicionais. Então, o grande desafio é apresentar estratégias onde os alunos possam participar, de modo ativo no caminho, durante, ao longo, no processo de formação inicial e explorar toda a potencialidade das novas tecnologias na construção de metodologias ativas, proporcionando experiências significantes, atreladas a reflexões sobre práticas educativas e também sobre a maneira de exercer o ofício de futuros professores. Futuros professores para essa sociedade, a sociedade moderna, a sociedade que passa por mudanças constantemente. Este trabalho foi desenvolvido com os alunos do curso de licenciatura em Pedagogia e, no contexto da sala de aula invertida, utilizamos como referencial teórico os autores John Berryman e Aaron Sams, ambos professores, E o que é a sala de aula invertida? Ou como trabalhar com a sala de aula invertida, tá? Então, a sala de aula invertida, ela tem como essência o momento em que o aluno realmente precisa, da ajuda e da presença física do professor, ou seja, é a hora em que ele empaca e ele carece de uma ajuda individual, Chega meio que ser muito correlacionado com uma personificação da educação, Então, a sala de aula invertida, ela olha para as necessidades individuais dos alunos, porque o aluno, ele chega preparado para aprender, Então, isso a gente tem que ter em mente.
não há regras prontas, né? Há várias formas para que a gente pode inverter a nossa aula. Então, a gente vai trabalhar com atividades assíncronas, né? Envolvendo vídeos, leituras, né? Anotações, situações, problemas, né? Colocando esses momentos onde tanto pré-aula como pós-aula a gente pode estar interagindo e aprendendo juntos, tá? Então, segue algumas dicas importantes para a gente trabalhar com a sala de aula invertida, né? Quais são as dicas? O acesso ao material para o seu aluno, né? As sugestões, é papel do professor colocar sugestões para os seus alunos. A responsabilidade pela própria aprendizagem, então o aluno tem que ter ciência de que ele é responsável pela sua própria aprendizagem, né? O feedback tem que ser instantâneo, então, por gentileza, né, se possível, olhar para esse feedback instantâneo, né? Oportunidades de recuperação, enfim, há um leque de dicas aí para a gente envolver a sala de aula invertida no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Agora, na gamificação, né, o momento de gamificar o processo de aprendizagem ou utilizar a gamificação na aprendizagem, tá? Nós utilizamos como referencial teórico Sharon Boller e Karkap. Quando a gente utiliza, né, a gamificação no momento, né, de aprender, ou seja, no processo de ensino-aprendizagem, nós utilizamos nada mais do que as partes de um jogo juntamente com a necessidade pedagógica do professor. Então, quais são essas partes? Quais são os elementos de um jogo? A meta, a dinâmica, a mecânica, né? E toda aquela magia, aquele círculo mágico que vai caracterizar aquela aula, aquele momento, tá? E quando eu falo de gamificação na aprendizagem, estou colocando a necessidade pedagógica do professor. Né? O que esse professor, quais são as dores do professor perante aquela turma? E o que ele pode utilizar juntamente com os elementos do jogo, no caso a meta, né? A meta é o objetivo. Qual é o objetivo? No caso, a dinâmica. A dinâmica é como eu vou ganhar, que caminho eu preciso seguir para eu obter a meta, para eu ter a vitória, para eu vencer esse jogo, né? As regras, nós estamos envolvendo a mecânica do jogo. Eu preciso ter regras estabelecidas e claras para os jogadores, para os alunos. E os elementos, no caso, os componentes que vão realçar a experiência dos jogadores, que vão realçar a experiência dos alunos. E a necessidade pedagógica do professor. O que o professor pretende alcançar com aquela aula, naquela turma. Bom, essas são nossas referências. E espero que tenham curtido nosso vídeo, nossa proposta de trabalho na formação de futuros professores. Obrigada!